Segundo a revista Veja, a PF acredita que o gabinete do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tinha conhecimento de que o ex-procurador Marcelo Miller estava atuando de forma indireta no acordo de delação premiada da JIF. As evidências estariam em mensagens trocadas por Miller com os principais dirigentes da companhia, nas quais ele cita de forma suspeita integrantes do gabinete da PGR, passando informações até sobre o procurador, o Eduardo Pelela, chefe de gabinete de Janot. Aliás, Miller participava de um grupo de WhatsApp com os irmãos Batista. Olha só, antes de se desligar do Ministério Público Federal, ele teria mantido Joesley e Wesley, que também foi preso hoje aqui, a gente vai falar já já, informados sobre as negociações dos acordos de leniência e de delação, e se colocou às ordens dos executivos. Ai, velho. Pois é, Patrick, o que se tem aí é um verdadeiro escândalo, não tem outra palavra para nomear o que essa reportagem do Rodrigo Rangel na Veja revela. O Marcelo Miller participava de um grupo de WhatsApp com os irmãos Batista, com o Ricardo Saúde, com a advogada Flávia e com outros executivos, em que ele atuava como um agente duplo explícito. Não tem dúvida, não resta da leitura dos diálogos ali em poder da Polícia Federal nenhuma dúvida a respeito de qual era a atuação dele. Antes de se desligar da Procuradoria, ele já tratava com autoridades dos Estados Unidos, você veja a gravidade da coisa, a respeito do acordo de leniência da JF. E ele não esconde de que lado ele estava. Ele fala os nossos interesses, a gente não tem que aceitar. Ele se coloca do lado dos irmãos Batista e não como procurador. E ele ainda estava atuando e negociando pela PGR. Só isso é um escândalo suficiente para esse senhor ser guardado atrás das grades. É gravíssimo. Agora, hoje, a gente vai tratar, esses senhores foram presos, de novo, preventivamente, por manipulação do mercado. Várias transações. Então, além de ajudá-los no plano criminal, Marcelo Miller os ajudou a fazer burla com o mercado. Burla com ações, burla à justiça de outro país. Eles ajudou a burlar a justiça dos Estados Unidos. Fica claro ali uma tentativa de ludibriar o Departamento de Justiça norte-americano. Então a ousadia é sem limites, uma ousadia a ponto de você entrar num grupo de WhatsApp com as pessoas para as quais você é obrigado, por dever de ofício, a investigar. Ele diz ali numa determinada passagem sobre o Sérgio Bruno, seu parceiro, eles eram brothers, atuavam juntos nas delações. Ele diz, o SB eu conheço, o SB age assim mesmo, ele vai no limite tentando arrancar tudo. Temos de existir. Então, nesse momento, ele já não está do lado do Sérgio Bruno ou dos procuradores, ele está do lado da empresa. Ele está dando a letra do samba de como a empresa deve resistir ao seu até então parceiro de trabalho. Ele diz que o chefe de gabinete do Janot, Eduardo Pelela, já está devidamente ciente de que ele está atuando do lado da empresa. Ele põe o nome do Pelela na história. Ele até então nega. Ele nega que soubesse de qualquer coisa. Então é estarrecedor o nível da ousadia desse senhor Marcelo Miller. Vai lá, Andreasa. Então, que coisa inacreditável. Eu não podia imaginar que chegaríamos a um momento em que o braço direito do Procurador-Geral da República integraria um grupo de WhatsApp com os açougueiros na JBS. Dublê de Procurador da República e advogado da JBS, minha gente. Olha, tem uma passagem na matéria da Veja, complementar a essa que a Vera fez referência, eu vou ler rapidamente. Né? A conversa é do WhatsApp. Num momento da conversa, a advogada, observa a PF, a advogada Fernanda Tortman, da JBS, revela que Sérgio Bruno, ex-procuradora que a Vera fez referência, e o procurador Eduardo Pelela, que é o chefe de gabinete do Janot, hoje, tinham conhecimento de que Marcelo Miller viajaria aos Estados Unidos para tratar de interesses da JBS. Olha o diálogo da advogada. Lembra que o Pelela disse que ficaria esperando uma ligação da Esther, que é outra advogada, que viajou com Miller para os Estados Unidos. Antes de fazer contato com o Departamento de Justiça americano, essa ligação será do Marcelo. Estava nos Estados Unidos, já operando para a JBS. Ligaria para o Pelela, chefe de gabinete do Janot.
Ela prossegue, a advogada. Eu disse que ele teria que falar hoje com o Departamento de Justiça. E disse que o Marcelo iria. O Marcelo falaria com o Doge. Nessa hora, achei estranho ele dizer que já tinha informação de que Marcelo iria. Não dá pro Marcelo Miller estar em liberdade ainda. Não dá. O Edson Fachin precisa fazer alguma coisa, senhor Fachin. Vai, Madu. O que ficou assim mais patente desse caso do WhatsApp é a promiscuidade existente, né, entre um membro importantíssimo do Ministério Público, né, no caso o Marcelo Miller, e elementos, né, são elementos, como se fala em programa policial, né, elementos ligados lá às investigações, o caso dos irmãos Batista, seus advogados e tudo mais. Essa promiscuidade, como a Vera falou, deixa muito claro, primeiro, Marcelo Miller era no mínimo um agente duplo, porque eu quero colocar a seguinte questão: até que ponto não havia conhecimento de outras pessoas dentro do Ministério Público, né, o Perrella com certeza, né, de que ele estava se prestando a esse papel, né? E sendo agente duplo, qual era o real objetivo, né? Qual o móvel do crime que fez o Marcelo Miller se prestar a esse papel? Por quê? Ou por quanto? Sei lá, né? Porque aí tem uma coisa muito estranha nessa história. Não acredito que seja só uma questão, digamos assim, financeira. E no momento em que você envolve aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, meu amigo, aí o buraco é mais embaixo, porque os Estados Unidos muito cioso dessas questões, vai fundo, exige que outros governos vão fundo nessas questões, não vai deixar esse parênteses em aberto, não. Uma vez que houve envolvimento de autoridade pública norte-americana numa questão dessa natureza, com a questão de Estado brasileira, né, e que acaba resvalando em questão de Estado da lei americana, meu amigo, agora abriu a porteira da desgraça. Agora é só buraco abaixo. E eu estou muito curioso para saber por que esse papel de agente duplo. Se alguém tem algum palpite, eu quero escutar. Eu acho muito importantes as questões que o Madu levanta, porque é isso. O Brasil tem, por meio do Ministério Público Federal, um acordo de cooperação com o Ministério Público dos Estados Unidos. As justiças, idem. Isso tem sido fundamental e muito importante para que avancem não só as investigações da Lava Jato, mas de outros casos importantes, como o caso da FIFA, o caso do Marinho, etc. E você burlar um acordo desse, tendo um procurador que atuou como agente duplo, a ponto de você tentar evitar sanções para o grupo também na Justiça dos Estados Unidos e tentar evitar que eles tivessem prejuízo com ações lá no mercado norte-americano, então você está burlando ao mesmo tempo a justiça e o mercado norte-americano, isso pode ter consequências graves para o Brasil. O Brasil pode ser visto como uma república não confiável para traçar acordos e tratados desse tipo de cooperação, que são instrumentos fundamentais para que se avance no combate à impunidade. Então é dessa monta a irresponsabilidade desses senhores. E promiscuidade é uma palavra que o Madureira usou, é uma palavra perfeita para definir isso que estava havendo, uma promiscuidade, e a gente só pode supor, o Patrick, que era muito dinheiro envolvido, porque o Marcelo Miller era um subprocurador de destaque, teve uma carreira meteórica no Ministério Público, era um dos braços direitos do Rodrigo Janot, teria um cargo vitalício com aposentadoria integral. Você só abre mão de um status desse em nome de muita grana, não é em nome de outra coisa. Como a gente vê, princípios esse senhor não tinha, porque estava ao mesmo tempo atuando de um lado e do outro do balcão. Então não é por uma questão de princípios, não é por nada disso, é por grana mesmo.